O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. A prece de ambos foi ouvida na presença de Deus. Hoje a liturgia da palavra nos leva a compreender essa presença misteriosa de Deus em nossas vidas, em nosso meio. Diante da nossa caminhada, diante da nossa vida aqui na terra, nós vamos passar por diversos momentos de dificuldades, provações, situações de incompreensão, situações onde nós precisamos ter uma atitude, dar uma resposta. Outras vezes, situações de contendas, onde nós teremos que dar o perdão e compreender o irmão. Situações que precisam ser resolvidas. Onde também muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que fogem do nosso controle. Situações estas que muitas vezes, ao nosso olhar, ao olhar humano, parece ser impossível de ter uma saída, parece ser impossível de serem resolvidas. Mas hoje a liturgia nos leva a refletir sobre a presença de Deus em nossa vida. A partir da nossa confiança, a partir do nosso desprendimento, a partir do momento que eu abro o meu coração e compreendo essa presença amorosa de Deus em minha vida, eu começo a entender que Ele, por meio do Teu Espírito, me guia, me conduz e me fortalece. Ou seja, quando aprendemos a confiar em Deus, acreditando que Ele é o Senhor da nossa história, que é o Senhor da nossa vida, nós somos capazes de dar respostas diferentes
diante das situações de incompreensão, diante das situações difíceis, diante de tantas outras realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós somos capazes de caminhar com mais confiança, porque confiamos em Deus. Confiamos nessa presença amorosa. E desta forma, damos uma resposta diferente, porque eu confio, o desespero já não vai mais bater na minha porta, porque diante de tantas situações de dificuldades, situações de saúde, situações de doenças, situações de perseguição, de injustiça, situações complicadas, muitas vezes nós vamos nos desesperar, e o desespero é sinal de desconfiança. Muitas vezes, assim como Tobias, ou tantas outras pessoas, a primeira solução que vem à mente é a morte, é o suicídio. Mas suicídio não é solução, é apenas fuga. Aparentemente aparenta trazer uma solução, mas pelo contrário, vai trazer mais sofrimento ainda na vida daqueles que ficarem. Na primeira leitura, nós vemos o sofrimento de Tobias e de todos aqueles que estão à sua volta. Mas também, ao final da leitura, destaca a presença de Deus, que ouve a súplica dos que sofrem. Escuta o clamor dos que não perdem a esperança. Deus, Ele ouve aqueles que o invocam com confiança e com fé. O Senhor não nos desampara, mas é preciso ter confiança, é preciso acreditar, é preciso ter fé. Deus vem em nosso auxílio, em auxílio dos que sofrem, assim como o exemplo de Tobias. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante do seu sofrimento, até mesmo quando Tobias perdeu a sua visão, ele não esmoreceu, ele não fugiu, ele apenas confiou. Portanto, a leitura de hoje nos mostra que a ação de Deus acontece quando menos nós esperamos. Ou seja, não é da forma que nós queremos, não é no momento que nós queremos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus vem ao nosso encontro no seu tempo, e não quando nós determinamos, não quando nós pedimos. Eu determino que seja agora, eu determino que seja como se Deus fosse uma varinha de condão. Mas Deus tem o tempo dele, e nós precisamos compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não ser atendido quando nós pedimos, quando nós suplicamos, quando nós rezamos, não quer dizer que Deus não está nos ouvindo ou que Deus está distante. Pelo contrário, Deus ouve no seu tempo, e nós precisamos entender que o seu tempo é diferente do nosso. Ele sabe onde, quando, Ele sabe o tempo necessário para se manifestar. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque ainda não aprendemos, porque ainda não confiamos em Deus, nos desesperamos. Com o desespero não conseguimos pensar direito. Com o desespero não conseguimos enxergar a presença amorosa de Deus em nossas vidas, porque eu foquei somente nas minhas lutas e nas minhas dificuldades. Quando eu tiro o olhar da cruz de Cristo, quando eu tiro Deus do centro da minha vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, o desespero vai bater. E quando o desespero bate, eu não raciocino direito, eu não penso direito, eu não ajo conforme a vontade de Deus. Mas quando eu coloco Deus no centro da minha vida,
Quando eu olho para a cruz de Cristo e quando eu compreendo que o Senhor se faz presença em nossa vida, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dificuldades, eu consigo caminhar serenamente, mesmo diante das tempestades da minha vida. Que aquele que confia, aquele que crê, aquele que acredita, mesmo que não seja atendido naquele momento, sabe esperar, sabe confiar. E sabendo confiar, sabendo esperar, no tempo certo, na hora certa, Deus vai agir e vai transformar a nossa vida e a nossa história. O Evangelho de hoje também traz o tema da ressurreição dos mortos. E diante do Evangelho nós vimos a confusão e as controvérsias em relação a esse tema, que era trazido pelos próprios judeus. Nós vimos ali uma divisão, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Assim como muitos hoje buscam compreender a ressurreição dos mortos, simplesmente com a razão e com os modelos que nós temos. Eles também buscavam dar uma resposta. E como que se a vida eterna fosse apenas uma repetição daquilo que nós vivemos aqui na terra. Pelo contrário, Jesus nos mostra que a partir das Escrituras que eles também baseavam, sem conhecer direito, e aqui eu abro um parênteses, que quando eu pego um trecho da Escritura e a interpreto segundo a minha vontade, segundo a nossa razão, nós podemos trazer interpretações erradas, ou seja, veja o perigo de querer trazer a interpretação da palavra segundo a nossa vontade, para justificar uma teoria ou para justificar a minha posição. Ou seja, pegar uma frase da Bíblia sem contexto acaba virando pretexto. E eu causo confusão na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu cuidado. Por isso a importância de compreender as Escrituras segundo aquilo que é o magistério da igreja, segundo o magistério da igreja, segundo aquilo que é real, não segundo as minhas convicções humanas ou as minhas vontades. Frase fora de contexto vira pretexto. Portanto, Jesus nos mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Mas vivos não apenas, no sentido apenas de estar no mundo, aqui na terra, mas no sentido de se eternizar, assim como eternizou Abraão, Isaque e Jacó e todos os seus descendentes. Na ressurreição nós não somos, ou seja, na ressurreição nós não seremos como neste mundo, e não teremos os mesmos procedimentos, pois nós iremos ultrapassar e ultrapassaremos os limites da condição humana. E nos assemelharemos definitivamente a Deus. Nós seremos iguais a Deus. Assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Não nos parâmetros ou nos padrões deste mundo. Um corpo glorioso. Um corpo glorioso que se assemelhará definitivamente a Deus. É um mistério que só a Deus pertence. Como vai ser, como se dará, nós não sabemos. Qual o dia, qual a hora, nós não sabemos. Mas quem confia em Deus não se preocupa em querer saber como vai ser, como não vai ser, onde vai ser, a hora que vai ser, da forma que vai acontecer. Pelo contrário, aquele que confia a Deus sabe que Deus preparou o melhor para cada um de nós.
Quem se preocupa com as coisas deste tipo demonstra não confiar em Deus, porque busca com a razão dar uma resposta a um mistério. E quando nós não conseguimos dar uma resposta segundo a nossa razão, nós tentamos e vamos perdendo tempo. E quando nós perdemos tempo com discussões que nós não iremos chegar a uma resposta humana pela nossa razão, nós percebemos que poderíamos estar lutando ou pensando em soluções para o combate à fome, o combate à miséria, a justiça, entre tantas outras realidades que nós vivemos aqui na Terra, e muitas vezes nós perdemos o tempo com discussões que não levam à nossa edificação, pelo contrário. E por causa de não conseguir muitas vezes dar uma resposta diante dos mistérios que a fé exige de nós, aí o desespero bate por causa de tanto sofrimento, de tantas dores. Mas se eu confio em Deus, eu vou buscar soluções para as dificuldades próprias da nossa vida aqui na terra. Aquilo que é eterno, aquilo que é a ressurreição, aquilo que será a nossa vida eterna, a Deus pertence da forma que vai ser. Deus nos criou para a vida. E para esta vida, nós precisamos lutar pela vida. Lutar pela dignidade humana. Lutar por aqueles que necessitam. Sejam os pobres, sejam os marginalizados. Nós precisamos buscar soluções para estas situações. Veja como que o mundo está. Quantas pessoas deixaram de lado o amor, deixaram de lado a fé, deixaram de lado a crença a Cristo, que é verdade, que é vida, aquele que nos liberta. E hoje se vive tantas situações: corrupção, violência, injustiça, guerras. Veja o impasse, Coreia do Norte, Estados Unidos, China. Veja as guerras que acabam sendo causadas em nome de falsas ideologias. Nós precisamos buscar soluções para esta vida e confiar, pois a vida eterna a Deus pertence, cabe a mim e a cada um de nós vivermos bem aqui na terra, para podermos um dia contemplar a face de Deus. Cabe a nós confiar, pois o Senhor preparou o melhor para nós. Preparou o melhor para nós na nossa ressurreição. E basta confiar. Quando eu confio, eu consigo dar uma resposta diferente diante das dificuldades, diante das lutas, diante de tantos problemas que a vida proporciona. O desespero nos cega. O desespero nos leva a buscar respostas que muitas vezes nós não teremos. Mas quando eu confio, Deus vem em meu auxílio, em meu socorro, e no tempo certo Ele me dará as respostas necessárias em relação aos meus questionamentos, em relação às minhas lutas. Hoje o Senhor nos chama a confiar e a termos uma fé, assim como Tobias. Busquemos o exemplo de Tobias em nossa vida. Busquemos confiar e acreditar, assim como Tobias e muitos outros confiaram no Senhor. E quando confiamos, o Senhor se manifesta de uma forma que Ele irá nos surpreender sempre. Basta confiar, basta acreditar, que no tempo de Deus a resposta virá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!